Era uma noite comum no restaurante elegante e discreto da cidade, conhecido por seu ambiente reservado e clientela exigente. No salão principal, luzes suaves iluminavam as mesas ocupadas por casais em encontros românticos e empresários em reuniões discretas. A gerente Patrícia, uma mulher séria e meticulosa, comandava tudo com mão firme. Para ela, manter o padrão impecável do local era mais do que uma obrigação, era sua missão. Naquela noite, as reservas estavam lotadas e não havia margem para imprevistos. Foi quando, sem aviso, uma mulher de cabelos loiros platinados, óculos escuros enormes e um casaco extravagante entrou sem se identificar. Patrícia franziu a testa. A mulher parecia deslocada naquele ambiente. Excêntrica demais, chamativa demais. Sem reconhecer quem era, Patrícia se aproximou com sua postura profissional e pediu com frieza educada: "Desculpe, senhora, mas este local é reservado apenas para clientes com agendamento prévio. Terei que pedir que se retire." A mulher retirou os óculos lentamente, revelando um rosto instantaneamente reconhecível por milhões. Alguns clientes pararam de mastigar. Um garçom deixou cair a bandeja. Era Lady Gaga, mas Patrícia permaneceu impassível. Ela não era fã de celebridades e, na verdade, raramente assistia TV. Com a mesma expressão neutra, repetiu o pedido: "Por favor, senhora, vou precisar que se retire. Estamos no limite da capacidade." Gaga soltou uma risadinha desconcertada, achando que era uma brincadeira. "Você sabe quem eu sou?" perguntou ainda com gentileza. Patrícia cruzou os braços. "Sim, uma cliente sem reserva. E neste restaurante, todas as pessoas são tratadas com as mesmas regras." O silêncio tomou conta do ambiente. Ninguém ousava interromper. Gaga, visivelmente surpresa, sorriu como quem não sabia se estava ofendida ou admirada. Depois de alguns segundos tensos, ela simplesmente respondeu: "Ok, estou indo." E saiu pela porta, deixando todos boquiabertos. Assim que a porta se fechou, um burburinho tomou conta do restaurante. Alguns clientes se levantaram para olhar pela janela, outros cochichavam escandalizados. Um dos garçons se aproximou da gerente com os olhos arregalados. "Você acabou de expulsar a Lady Gaga." "A Lady Gaga mesmo." Patrícia apenas deu de ombros. Ela não tinha reserva. Regras são regras. E voltou para o balcão como se nada demais tivesse acontecido. Mas enquanto a noite seguia, algo dentro de Patrícia começava a inquietá-la. Não era arrependimento. Ela estava convicta da sua decisão. Mas sim a maneira como todos pareciam se abalar por causa de uma celebridade. "Será que fiz mal em tratar ela como qualquer outra pessoa?" pensou, sem perceber que aquele momento estava prestes a mudar completamente sua vida. Porque enquanto o restaurante fechava as portas naquela noite, Lady Gaga estava postando um vídeo no Instagram, e o mundo inteiro estava prestes a assistir. O vídeo começava com Gaga no banco de trás de um carro, ainda com os óculos escuros, falando diretamente para seus mais de 60 milhões de seguidores. "Hoje eu fui expulsa de um restaurante porque não tinha reserva. E sabe o que é mais incrível? A gerente me tratou como uma pessoa comum, com respeito, mas com firmeza. E isso foi refrescante." Ela sorriu sem sinal de raiva, apenas surpresa. "Essa mulher tem coragem. E sabe do que mais? Eu quero conhecê-la melhor." Em questão de horas, o vídeo explodiu nas redes. Milhares de comentários apoiavam a atitude da gerente, outros criticavam a frieza, mas todos queriam saber quem era a mulher que teve a ousadia de colocar Lady Gaga para fora. Patrícia acordou na manhã seguinte com o celular vibrando sem parar. Mensagens de desconhecidos, chamadas de jornalistas, notificações de redes sociais. "O que está acontecendo?" murmurou confusa ao ver seu nome nos Trending Topics. Ao chegar ao restaurante naquela manhã, Patrícia encontrou um cenário totalmente diferente. Havia fotógrafos na porta, curiosos tentando olhar pelas janelas e até fãs com cartazes de Team Patrícia. Seus colegas de trabalho estavam em choque. O dono do restaurante, um homem reservado e extremamente preocupado com a reputação do negócio, a puxou para o escritório assim que ela entrou. "Patrícia, o que você fez? Estamos em todos os jornais, até em rede internacional." Ela respirou fundo e respondeu com a mesma calma de sempre. "Eu apenas cumpri o protocolo." Ela não tinha reserva.
O dono passou a mão na cabeça, nervoso, mas logo em seguida seu celular tocou. Ele atendeu com expressão séria, mas aos poucos seus olhos se arregalaram. Sim, entendi. Amanhã? Perfeito. Muito obrigado. Quando desligou, olhou para Patrícia com um misto de incredulidade e admiração. Era o empresário da Lady Gaga. Ela quer que você vá encontrá-la amanhã pessoalmente. Patrícia ficou em silêncio por um momento, tentando processar o que acabara de ouvir. Ela quer me encontrar? Eu? Por quê? O dono do restaurante explicou que após o vídeo viralizar, Gaga ficou fascinada pela maneira direta e sem rodeios com que Patrícia lidou com a situação. Ela disse que ninguém a tratou assim antes e que isso a fez sentir-se humana novamente. Ela quer te convidar para um almoço privado. Está no seu melhor interesse aceitar. Patrícia não sabia o que pensar. A ideia de encontrar uma das maiores estrelas do mundo parecia surreal, mas a oferta era tentadora. No entanto, ela estava acostumada a manter a compostura, a ter controle sobre tudo. Eu não sei se isso é uma boa ideia, respondeu olhando para o seu chefe. Ele a encarou com um sorriso. Patrícia, minha filha, você acabou de ser convidada para o almoço com a Lady Gaga. Você vai, e vai fazer isso do seu jeito. No dia seguinte, Patrícia se encontrou em um hotel de luxo, onde Lady Gaga estava hospedada. O ambiente era impecável, luxuoso, com uma decoração que exalava elegância, mas ao mesmo tempo tinha um toque pessoal. Gaga a recebeu com um sorriso sincero e uma energia tranquila. Nada do que Patrícia esperava. Eu sabia que você viria, e eu sabia que ia adorar você, disse a estrela pop, sentando-se à sua frente com um olhar curioso. A conversa começou de forma descontraída. Gaga queria saber tudo sobre Patrícia, como ela havia se tornado gerente de um restaurante tão renomado, o que a motivava e como ela se sentia ao ser comparada a uma celebridade. Mas logo, a conversa tomou um rumo inesperado. Você já pensou em trabalhar com pessoas importantes como eu? Perguntou Gaga, sem rodeios. Patrícia franziu a testa, surpresa. Trabalhar com você. Eu sou uma gerente, não uma assessora ou empresária. Gaga sorriu e disse, mas você tem algo que a maioria das pessoas da minha equipe não tem. Coragem e uma visão única. Aquelas palavras soaram como um desafio, e Patrícia não sabia como reagir. Ela estava acostumada a ter controle sobre o que acontecia ao seu redor, mas agora se via diante de uma estrela mundial que enxergava algo nela que ela mesma não havia notado. Eu não entendo, disse Patrícia, tentando manter sua postura firme. Você é uma das pessoas mais poderosas do mundo. Eu sou apenas uma gerente de restaurante. Gaga, com uma expressão pensativa, respondeu. Eu fui onde estou porque nunca subestimei o poder de uma boa oportunidade. E você, Patrícia, tem uma oportunidade de mudar tudo, de uma maneira que nem imagina. A conversa seguiu por horas, passando de temas pessoais para profissionais, e Patrícia percebeu que algo ali estava mudando dentro dela. Ela nunca havia considerado se afastar da sua rotina, da sua zona de conforto. Mas ali, com Lady Gaga, algo parecia possível. Ao final do encontro, Gaga a olhou diretamente nos olhos e disse, Patrícia, quero que você venha trabalhar comigo. Quero que seja a minha consultora, minha aliada. Seu potencial é enorme e estou disposta a apostar nisso. Patrícia sentiu um misto de incredulidade e excitação. Ela sabia que essa poderia ser a chance de sua vida, mas também sabia que isso significaria abandonar tudo o que conhecia. Patrícia saiu do encontro com Lady Gaga com uma sensação de vertigem, como se o mundo ao seu redor tivesse mudado de forma irreversível. Ela havia sido convidada a fazer parte de algo muito maior do que jamais imaginou, mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade e a magnitude da proposta a faziam hesitar. Ela sempre teve um trabalho sólido, uma vida tranquila e previsível. Agora, diante de uma oportunidade que poderia transformar sua vida para sempre, sentia uma luta interna. Aceitar seria abraçar o desconhecido, algo que sempre evitou. Nos dias seguintes, Patrícia passou a analisar cada aspecto da oferta de Gaga. Ela conversou com amigos próximos e até com seu chefe, que, embora surpreso, apoiava a ideia. Você é uma mulher de visão, Patrícia. Se não aproveitar agora, pode se arrepender. Quem sabe quando aparecerá uma chance assim de novo? Mas os dilemas estavam longe de ser resolvidos. A ideia de abandonar a vida que conhecia
ainda parecia um passo imenso, e o que ela poderia perder no processo era incerto. A decisão parecia um salto para o abismo, mas também uma chance de voar mais alto do que jamais imaginara. No fim, Patrícia decidiu que não poderia deixar essa oportunidade escapar sem ao menos tentar. Ela aceitou o convite de Lady Gaga e, no dia seguinte, embarcou em uma nova jornada. A mudança foi drástica. Ela deixou para trás o ambiente confortável do restaurante e entrou no mundo das celebridades, com sua rotina totalmente alterada. Seus dias começaram a ser preenchidos com reuniões, eventos e decisões que pareciam estar à altura de um sonho distante. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia uma constante pressão para provar a si mesma que havia feito a escolha certa. Com o passar dos meses, Patrícia foi se adaptando ao novo ritmo de vida. Ela trabalhou ao lado de Lady Gaga em projetos de grande escala, sempre ajudando a artista a gerenciar sua carreira de maneira mais estratégica, com foco em criatividade e inovação. Mas o mais surpreendente de tudo foi que ela, Patrícia, começou a se enxergar de forma diferente. A mulher que uma vez se sentiu pequena diante das grandes celebridades, agora estava moldando o futuro de uma das maiores artistas do mundo. E à medida que o tempo passava, ela descobriu que a verdadeira grandeza não vinha da fama ou do luxo, mas da coragem de seguir um novo caminho, mesmo quando o desconhecido parecia assustador. Com o tempo, Patrícia se tornou uma peça essencial na equipe de Lady Gaga, sendo reconhecida não apenas pelo seu talento, mas pela sua autenticidade e visão única. A conexão entre as duas se fortaleceu e Gaga passou a confiar completamente em suas escolhas. Elas começaram a trabalhar juntas em projetos criativos que iam além da música, envolvendo campanhas de impacto social, moda e até mesmo iniciativas filantrópicas. O mundo a observava, e o que Patrícia achou ser apenas uma oportunidade para mudar sua vida, agora parecia uma missão. No entanto, o maior desafio estava por vir. Durante um evento de gala, quando tudo parecia estar indo perfeitamente, Patrícia se viu diante de uma crise inesperada. Algo dentro de seu ser questionava se realmente pertencia a esse novo mundo. As cobranças, os olhares, a pressão constante para ser ainda mais do que já era, a estavam consumindo lentamente. Gaga, percebendo sua luta interna, a procurou no camarim depois do evento. Patrícia, você precisa entender uma coisa. Não se trata de ser uma versão melhor de quem você era. Trata-se de ser quem você sempre foi, mas sem medo de mostrar ao mundo. Não deixe que o sucesso te defina. Defina você mesma. Essas palavras ditas por Lady Gaga marcaram um ponto de virada na vida de Patrícia, que pela primeira vez se sentiu completamente em paz com a decisão que tomara. Aquelas palavras de Gaga reverberaram na mente de Patrícia durante semanas. Ela começou a perceber que não estava apenas mudando sua carreira, mas também sua própria essência. O que antes parecia ser uma vida de sacrifícios e compromissos para agradar os outros, agora se transformava em uma jornada de autoaceitação e autenticidade. Patrícia se deu conta de que sua verdadeira força estava em ser fiel a si mesma, independentemente de onde estivesse ou das expectativas que os outros tivessem sobre ela. Logo, sua influência começou a ir além dos bastidores. Ela começou a ser convidada para palestras, a compartilhar sua experiência em público e até a se tornar uma mentora para jovens empreendedores. O mundo, que antes parecia um lugar distante e inacessível, agora estava ao seu alcance. Ela era a prova viva de que, às vezes, a vida nos coloca em situações inesperadas, onde, ao enfrentarmos nossos medos e inseguranças, descobrimos o poder de nos reinventar. E tudo começou com aquela noite, quando uma gerente de restaurante teve a coragem de tratar uma estrela mundial como uma pessoa comum. O que parecia ser um erro naquele momento se revelou uma das melhores decisões de sua vida. Com o tempo, Patrícia se tornou uma referência de coragem e autenticidade no mundo dos negócios e das celebridades. Sua jornada de gerente a conselheira de uma das artistas mais influentes do planeta inspirou milhares de pessoas que, assim como ela, tinham medo de se arriscar em novas oportunidades. Ela não só conquistou um novo lugar no mundo das grandes estrelas,
mas também ajudou a moldar o futuro de projetos criativos e significativos ao lado de Lady Gaga. Juntas, elas formaram uma parceria que transcendia o trabalho. Era uma amizade baseada no respeito mútuo, na admiração e no desejo de transformar o mundo ao redor delas. E assim, o que começou com um simples ato de coragem, quando uma gerente expulsa uma celebridade de um restaurante, se transformou em uma história de superação, reinvenção e, acima de tudo, autenticidade. Patrícia descobriu que o maior sucesso não estava em se adaptar ao que os outros esperavam dela, mas em se permitir ser quem ela realmente era, sem medo de enfrentar o desconhecido. E no fim, esse foi o verdadeiro milagre que aconteceu depois daquela noite incrível.